Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus venha abençoar a cada um dos meus irmãos que há de ouvir a palavra, que tem acompanhado a palavra do Senhor. Que Deus venha edificar suas vidas, venha abençoar. Precisamos, meus irmãos, que a nossa fé seja cada dia restaurada, firme na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui, meus irmãos, que vai estar no livro de Jonas, no 4, a partir do versículo 1, que fala sobre a revolta de Jonas. Amém? Que viemos aprender nessa palavra de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos direcione na palavra. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém, meus irmãos? Vou estar dando início à palavra, que diz assim: a revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Faz bem que você se ire assim, Jonas? Disse o Senhor, Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então ali ele saiu, fez uma cabana e se sentou ali debaixo dela, à sombra, até ver o que ia acontecer à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da abobreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele quase desmaiou, Que falou que ele desmaiou, ele quase desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da abobreira que o Senhor tinha mandado. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, é uma palavra muito linda, É uma palavra de ensino, como toda a palavra do Senhor nos ensina. Mas, meus irmãos, o que eu vejo nessa palavra aqui é sobre a revolta do profeta de Deus, Porque Jonas, ele era um profeta de Deus, O Senhor chamou ele para ir pregar para essa grande cidade de Nínive. Aqui é um exemplo claro, Que a gente vê que ele foi o primeiro profeta que foi pregar para uma grande cidade, e toda aquela cidade se converteu, se arrependeu
E o único que não ficou feliz foi o próprio Jonas, sendo um profeta de Deus. Por quê? Irmão, aí tem toda uma explicação para essa palavra, né? Porque, segundo a palavra aqui, a cidade de Nínive era uma cidade muito corrupta. Eles não sabiam discernir o bem do mal. Eles viviam na maldade. Eles tinham acabado com a família de Jonas, segundo na palavra, né? E Deus, quando chamou o Jonas aqui para pregar, quando o Senhor chamou a Jonas, porque Jonas era um profeta do Senhor, né? O chamado e a fuga de Jonas. Quando o Senhor chamou a Jonas, falou com Jonas que ia enviar ele à cidade para pregar, ele achava que era outro local. E quando ele ouviu falar que era de Nínive, ele tentou fugir do Senhor. Ele entrou dentro do barco, né? Então tem uma história aqui. E Deus pegou ele de jeito, né? E ele foi engolido por um grande peixe, né? E ali dentro do ventre do peixe, ele orou a Deus e Deus o libertou. E aí ele foi obedecer ao Senhor. Ele era um profeta teimoso, né? Mas era um profeta de Deus. E eu acho bonito o relacionamento dele aqui com o Senhor, que ele falava. Mas aqui ele pregou para a grande cidade Nínive, né? E a cidade se converteu. Glória a Deus, foi liberta. Mas ele ficou insatisfeito. Mas vi que no final essa pergunta fica para mim e para você, como quando o Senhor falou assim: E não é eu de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens e que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Então o Senhor deixou essa resposta aqui para o Jonas entender. Porque eu vejo aqui que Jonas foi lá pregar, o Senhor. Por isso, irmãos, que nós aprendemos nessa palavra: nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que ele não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Ele não tem prazer na morte do ímpio, como diz na palavra. O que ganho eu com a morte do ímpio? Ele quer que todo homem venha ao conhecimento da verdade, que venha se arrepender dos seus pecados. Então Jonas foi lá pregar, como o Senhor tinha falado, porque o Senhor primeiro ele anuncia a destruição para aquelas pessoas que não se converter, porque a palavra do Senhor é pura e verdadeira, mas ele anuncia aquela advertência para a pessoa, para que a pessoa venha dar ouvido e se arrepender, porque quando se arrepende de todo o seu coração, ele é grande, ele é tardio em irar-se, ele é grande para nos perdoar. Então o que o Senhor quer é nos perdoar, ele quer a nossa presença diante da presença dele. Amém, meus irmãos? Então Jonas foi aqui anunciar a palavra, falando que o Senhor ia destruir se eles não se convertessem. E na mesma hora eles ouviram. O temor baixou sobre eles. Então o próprio rei dali, de Nínive, congregou todo o pessoal e fizeram uma oração, um jejum, para ver se Deus ia ter misericórdia deles. E Deus viu o arrependimento deles. Nem animal, nenhum deles ficaram todos se vestidos de saco de pano, de cinza, e ficaram 3 dias ali de jejum e oração, pedindo misericórdia ao Senhor, para que não venha se destruir, porque o rei da cidade, todos eles realmente se arrependeram. E isso alegrou ao Senhor, porque o objetivo do Senhor não é destruir, jamais. É o pecado é que leva à destruição, porque ele quer que todo homem venha se converter. Mas Jonas aqui, como profeta de Deus, para saber como o homem é falho, mesmo ele sendo profeta de Deus, ele esperava ver a destruição daquele povo, né? Então Jonas saiu da cidade, depois que ele pregou todo satisfeito, ele falou. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente de lá. Ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria aquela cidade. Então ele, na mente dele, preguei, mesmo eles se arrependendo, o Senhor vai destruir a cidade. Ele saiu e ficou de frente à cidade, vendo o que ia acontecer. Na visão dele, ele estava esperando a destruição, né? Mas só que Deus estava vendo o arrependimento daquele povo. O Senhor Deus viu o arrependimento daquelas pessoas, que realmente eles se arrependeram. Então o Senhor fez aqui no versículo 6 diz, Deus fez nascer uma abobreira durante o dia, que Jonas ficou a noite toda ali, durante o dia ficou aquele sol, e nasceu aquela abobreira sobre a cabeça de Jonas, ali para dar um descanso a ele. Então ele se alegrou, né? E quando nasceu aquela abobreira ali, mas aqui dizendo aqui, né? E a qual subiu por cima da cabeça, né? Por cima de Jonas, para que fizesse sombra
sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou extremamente por causa daquela bobreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a bobreira e ela secou. Isso aqui é porque Deus estava ensinando a Jonas como que se devia se comportar, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o que aconteceu? E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol o feriu a cabeça de Jonas, que ele quase desmaiou. E naquele momento então Jonas desejou com toda a sua alma morrer, reclamando. Ele era um profeta reclamão, né? Dizendo: melhor me é morrer do que viver. E então disse Deus: Jonas, fazes bem que assim te ires? Faz bem você se irar desse jeito? Por causa daquela bobeira? Ele deu o exemplo, Senhor. E Jonas fala assim: e ele disse: faço bem em mim revoltar até a morte, Senhor. Ele achou: não, estou certo, Senhor, porque se revoltar até a morte. Aí olha só o que Deus fala para ele. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão daquela abobreira ali, daquela planta, né? Na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Aí no versículo 11 o que o Senhor fala? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Entre a sua mão direita e a sua esquerda? Além de muitos animais e crianças. Então quantas almas ali? Como que o Senhor ia se compadecer? De repente ia destruir tudo aquilo, aquelas almas que realmente se arrependeram. Então o que eu aprendo nessa palavra de hoje, que o Senhor é tardio em irar-se e grande em perdoar, desde que a gente se volta, porque toda aquela cidade ali já estava uma sentença para ser destruída. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, nos diz que Deus nunca faz nada antes que Ele não avise. Ele envia um profeta, ele avisa para aquela vida: olha, Deus quer algo com você. Ah, não, deixa para amanhã, não. Se você ouvir a palavra do Senhor, não deixe para amanhã, entregue a sua vida a Ele. Ouça o que Deus tem para falar. No discernimento, porque quando um profeta de Deus vai até você para falar, você já sabe o que está acontecendo na sua vida, porque Deus já tem te mostrado. Então só vai confirmar. Por isso que diz: acautelai dos falsos profetas, ficai atento se vem do Senhor ou não vem, porque quando aquela pessoa chegar até você, que ela tem a presença do Espírito Santo, ela já vai direcionar o que está passando na sua vida e você vai entender que é Deus que está falando. E aqui, Deus se compadeceu com aquela grande cidade, porque eles agiu por ignorância. Agora, uma coisa é a pessoa agir por ignorância, não saber da verdade, e outra coisa é chegar a verdade até você e você rejeitar, que é a graça do Senhor. É diferente, né? Então aqui o que eu aprendo é o que Deus, como a palavra do Senhor já nos fala. Ele quer que todo homem venha ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, se arrepender. Ele não se alegra com a morte de nenhum. Então, por isso que o Senhor falou: primeiro o evangelho será pregado para todos, então virá o fim. Então quando chegar ao fim é porque o evangelho já foi pregado, porque aqueles já rejeitaram e os outros aceitaram que há de ouvir. Então hoje, meu irmão, se você ouvir essa palavra, aprenda, porque até o profeta aqui de Deus queria ver a destruição, e hoje nós estamos vendo assim, muitos profetas de Deus aí estão profetizando destruição do próximo turno, sendo que é ao contrário do que a palavra do Senhor ensina, porque o juízo só pertence ao Senhor. Então, o que o Senhor nos fala na palavra é que nós devemos vigiar e orar, para que não venhamos cair em tentação. Mas Jonas aqui entendeu que ele deu essa experiência a ele sobre essa bobreira, que ele nem plantou e não fez nada por ela, né? E numa noite ela morreu e pereceu. E quanto mais o Senhor não ia ter compaixão daquele tanto de alma que não sabia discernir entre o bem e o mal. Então tem muitas pessoas ainda que o evangelho não chegou até elas, o arrependimento, ela não sentiu a presença do Senhor. Quando ela sentir, ela vai se converter de verdade. E aqueles que rejeitou, é Deus que vai tratar com todos, né? Então o Jonas foi o único profeta que eu vejo aqui que ele foi pregar como o Senhor enviou, e aquela cidade toda se converteu ao Senhor, e ele ficou bravo, porque ele não esperava a compaixão de Deus, que é tão grande, a misericórdia. Ele esperava a destruição, assim como Deus tinha anunciado no início, mas os planos de Deus é outro. Por isso que diz: Deus não pensa como o homem pensa, não vê como o homem vê, né? E aqui o profeta aprendeu. Eu creio que aqui no final Jonas entendeu o que o Senhor falou para ele, né? Que de se compadecer com aquelas almas, né?
Então é uma palavra muito linda, é uma palavra que nós devemos meditar, aprender a experiência como o nosso Senhor, Ele é misericordioso, né? Então não julgueis para que não seja julgado, somente observe a palavra e creia, mesmo que nós estamos numa grande cidade, numa torre de Babel aí, grande, mas tem muitas pessoas ainda que falta a chegar ao conhecimento da verdade, a conhecer o Jesus puro e verdadeiro, ao Deus que é misericordioso. Desde que você se volte para Ele, entregue a sua vida, se arrependa, assim como essa grande cidade. Então, se nós estamos aqui hoje ainda pregando, levando a palavra, o Evangelho, porque ainda não se cumpriu a palavra de Deus, porque tem para se cumprir, porque tem muitas pessoas que precisam do nosso exemplo de vida de cristão, de pregar a palavra verdadeiramente e visitar aqueles que precisam. Porque o grande sinal, meus irmãos, da vinda do Senhor está referido dentro do mundo evangélico, do mundo da religião. O Senhor falou que quando chegasse perto dele vir, naqueles tempos, muito ia se escandalizar e o maior sinal ia estar dentro da palavra de Deus. Então nós estamos vendo muitos aí se escandalizando, muitos falsos profetas, muitos enganos, mas há os profetas de Deus, há os homens que temem a Deus, que choram pelas almas, assim como o Senhor tem essa compaixão. Amém? E Ele é fiel. Nós que viemos aprender nessa palavra, que viemos orar um pelos outros para que Deus venha, a graça do Senhor chegue até vocês e liberte. Vocês venham ter uma consciência de quão grande é esse amor, quão grande é o nosso Senhor, quão misericordioso Ele é. Então, se você ouviu a repreensão do Senhor na sua vida, receba e se converta assim como essa grande cidade, que Ele quer que cada um de nós venha a ser salvo. Amém? Então depende do seu coração, de você abrir o seu coração para o Senhor, aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não dê crédito a profeta do caos não, porque esses profetas do caos aí são muitos enviados por Satanás, que quer ver a destruição do seu próximo, do ser humano. Então lembre do mandamento do Senhor: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Segundo mandamento, segundo semelhante a isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando vier um profeta de Deus falar com você, ele sempre vai te falar do que Deus está falando, do que você está passando, para que você venha se converter. Ele vem avisar, ele não vem já lhe anunciando a destruição. Se não vem, não provém de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, ela nos ensina, irmãos. Então, que Deus vos abençoe, que vocês venham guardar essa palavra nesse dia de hoje. Fiquem na santa paz, continuemos orando um pelos outros, pelas nossas crianças, pela vida de cada um, para que o amor do Senhor esteja com todos, porque só o amor dele vencerá. Não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem, orando por cada um, crendo que há esperança. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Somente creia, entregue a sua vida ao Senhor e aprenda nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um que há de ouvir essa mensagem, que venha edificar suas vidas, que venha ter compreensão quanto nosso Senhor nos ama, que Ele quer que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço ao Senhor por essa palavra de hoje, que é mais um aprendiz aqui, né, que a gente vem aprender. E eu vou orar em nome de Jesus, para que Deus venha fortalecer a cada vida, visitar a cada lar, porque nós oramos aqui, mas nós temos que ir fazer a nossa parte, né? Muitas vezes nós não podemos ir até lá, mas a presença do Senhor há de alcançar, que Ele vai usar outra pessoa que vai estar lá dentro e elas vão ver o agir de Deus. Então, podemos sempre oferecer algo ao nosso Senhor, a orar, a agradecer. Então, eu oro em nome de Jesus por todas as famílias, por todos que há de ouvir essa mensagem, que venham edificar suas vidas, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome, que venha aqui teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos vossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Que a graça e a paz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Continue firme na fé. Creio no nosso Senhor Jesus. Creio que Ele é o caminho e a verdade. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe.